A paz do Senhor, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que alegria, que prazer ter a sua audiência, ter você aqui conosco. Muito obrigada por estar nos assistindo. Para você que não me conhece, eu sou a Juliana Valesco e o objetivo deste canal é levar o evangelho a toda criatura, com muita simplicidade, mas com muito conteúdo, sim, porque a palavra de Deus ela é magnífica. Na palavra de Deus nós encontramos muitas coisas bacanas e assuntos cada vez mais e mais e mais atuais. Realmente, a palavra do Senhor se renova. Os assuntos eles nunca ficam ultrapassados. Eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal e contribua conosco. De que forma? Fazendo uma oferta? Não precisa oferta. Não precisa ofertar, não precisa nada disso. O que a gente realmente precisa são de likes e comentários. O nosso canal ele teve uma audiência realmente bastante alta. Muito maior do que nós estávamos esperando. Nos últimos vídeos, teve vídeo que a gente alcançou quase 5.000 pessoas assistindo. Isso é ótimo, porque presencialmente nós não. Quanto tempo eu levaria para ter conseguido pregar para 5.000 pessoas? Então eu percebo a palavra do Senhor se cumprindo na minha vida. Desde que eu era uma garotinha, o Senhor dizia para mim que eu ia pregar para muitas pessoas. Então eis-me aqui. Eis-me aqui, eu tenho me esforçado e pregado, né, a palavra. Preciso da sua contribuição para que você deixe aí de qual cidade você fala, qual o seu nome, a importância dos comentários para que a gente fique visto no YouTube. Bom, hoje nós vamos falar... Teve um que respondeu que é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Como é o nome dele, não sabe? Tava o nome... não vou falar. Não vai falar. Muito bom, gente, muito bom. Olha, você já ouviu falar na palavra gratidão? Você tem ouvido essa palavra regularmente? É uma palavra muito bonita. Sabe por quê, irmãos? Porque a gratidão cura. A gratidão ela é capaz de transformar o caráter das pessoas. O sentimento de gratidão. Ele é lindo e hoje nós vamos falar sobre a gratidão de Paulo aos Filipenses. Para você que não sabe, o Paulo, ele é um dos apóstolos de Cristo. Ele veio após a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Paulo era um fariseu, certo? Ele era uma autoridade, era extremamente respeitado e ele perseguia os cristãos recém-convertidos. Então essa perseguição era a morte, era a espada mesmo, o fio da espada, apedrejamento. Ele era um homem muito, como fala a palavra, brutal, né? Oi? Era um homem culto, mas ele era... Era brutal, ele era dado a brutalidades, violento. Paulo era dado a violências. E certamente que um homem de temperamento forte, né? Porque um homem que era acostumado a matar e a, enfim... E tinha todo esse poder e essa autoridade que Paulo tinha, com toda certeza ele devia ter um temperamento bastante forte, no sentido assim, um temperamento explosivo. Paulo passou por uma transformação magnífica depois que ele encontrou Cristo. Ele precisou ser transformado. E aí a gente vê nele realmente uma nova criatura, um novo homem. E Paulo ele sai a viajar pelo mundo, ele visita cidades que hoje nós chamamos de Europa. Lugar que hoje nós chamamos de Europa, ele vai visitando várias cidades. O trabalho missionário de Paulo, ele inclui exortação. Paulo exorta, Paulo cura as pessoas e Paulo ensina. Tudo isso pelo poder de Cristo. E aí vai acontecendo várias confusões. Algumas pessoas acham que ele é um Deus e por aí vai, e ele vai esclarecendo, mas Paulo sempre prega Cristo, ele prega a verdade. No meio do caminho dessas viagens de Paulo, onde ele vai transformando os lugares, ele vai ajuntando pessoas que acreditam, passam a acreditar em Cristo, deixam outros deuses, deixam práticas culturais das suas cidades, e ele vai construindo, ele vai plantando igrejas. E ele vai deixando estabelecido normas para que esses irmãos convivam em comunidade, convivam bem, e que levem o evangelho pelo mundo. Só que no meio de tudo isso, Paulo conquista muitos inimigos também, além de seguidores. Paulo também conquista inimigos, e isso faz parte da nossa vida. Toda vez que você tiver haters atrás de você, saiba, você está no caminho certo. Sempre haverá haters sempre haverão. Na minha loja eu coloquei ali uma placa, não seja hater, porque existem pessoas que realmente nos perseguem, é fato. O nosso brilho incomoda alguém. E o brilho de Paulo incomodava essas pessoas, esses religiosos, essas pessoas que dependiam
da questão monetária que envolvia outras religiões, porque a religião é uma forma também de se ganhar dinheiro, certo? Principalmente as religiões pagãs nesse tempo aqui. Então, quando Paulo vai ensinando Cristo e vai ensinando o Evangelho, as pessoas vão deixando a idolatria. Isso vai causando uma perda financeira para as pessoas que dependiam disso. Essa é só uma das causas de Paulo ser perseguido. Paulo também é perseguido pelos judeus. Perseguido assim, à morte, né? Perseguido a ponto de quererem matá-lo. Porém, o Senhor, na sua grandiosidade e imensa sabedoria, ele faz tudo de um jeito diferente daquilo que a gente imagina. Paulo acaba ficando preso, sentenciado a uma prisão provisória, até sair o seu julgamento. Há pessoas que nos dizem que ele ficou preso por 2 anos. Tem gente que diz que mais que isso. Essa prisão é uma prisão domiciliar, ele fica numa casa, onde ele não pode sair para buscar o seu pão, para trabalhar, nem para pregar, nem nada. Se ele sair dali, ele é morto. Ele também é vigiado pela guarda pretoriana, que são as pessoas da casa de César, que ele se refere aqui no livro, e ele vai se comunicando com as igrejas através dessas cartas, que são as epístolas. E olha que magnífico, nós temos essas cartas até hoje e podemos ler elas. Está na Bíblia, está no Novo Testamento, certo? E tem uma parte da carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses, que manifesta justamente a gratidão de Paulo para com essas pessoas da cidade de Filipos, que foi uma igreja que Paulo plantou, uma das. E eu quero ler com vocês e meditar, porque realmente é muito bonita a leitura. Gratidão, muita gratidão. Paulo começa assim, lembrando, irmãos, Paulo está preso, ele não pode trabalhar, ele não está aqui falando em dízimos, muito menos em ofertas. Então, ei, você que não gosta de dizimar na casa do Senhor nem ofertar, e que fica usando esse verso aqui para se defender, acorda, tá? Não tem nada a ver com isso. Esse verso aqui, ele não tá falando de dízimo nem de oferta. Paulo tá falando de donativo, de caridade. Paulo aqui, ele tá numa situação onde ele carece de donativos por parte das pessoas. Muitas pessoas abandonam ele, não vão levar donativos por medo de serem perseguidos, assim como Paulo está sendo perseguido pelo nome de Cristo, certo? Então, Paulo se vê, de certa forma... Eu acredito que se eu estivesse no lugar dele eu teria medo, porque assim, ele ia morrer de fome se as pessoas não levassem donativos como os demais prisioneiros. E aí a gente fala de água, a gente fala de várias coisas, irmãos, que eles dependiam completamente de donativos, certo? A situação de um prisioneiro domiciliar era bem delicada. E aí você imagina que uma pessoa nessa condição, ela vai manifestar queixas, ela vai manifestar, colocar-se como injustiçada, mas na verdade quando a gente abre o livro e vê Paulo e lê sobre o que Paulo fala aos irmãos de Filipos, a gente se apaixona, a gente admira e a gente quer ser como esse homem. A gente quer imitar ele. E é um dever nosso, porque hoje nós temos muito mais do que Paulo teve nesse instante em que ele pôde manifestar tanta gratidão e tanto o amor dele para com os irmãos e para com Cristo, a fidelidade dele para com Cristo. Então o texto começa assim, capítulo 4 de Filipenses, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, aqui ele falando aos filipenses, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é lindo? Irmãos, a respeito desse verso, essa parte aqui final, eu vejo uma onda de pessoas dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas elas se esquecem de ler lá no comecinho. A gente tem que começar a ler lá do início. Irmãos, esse verso ele não tem nada a ver com positivismo, com determinação de homem, não. Esse verso ele justamente tem a ver com humilhação, com escassez, com falta. Paulo está nos dizendo que ele sabe ser humilhado. Eu te pergunto, você sabe ser humilhado? Paulo foi cuspido, Paulo foi agredido, Paulo tomou 39 chibatadas várias vezes. Sabe por quê? Porque se ele tomasse 40, ele não poderia receber mais chibatadas. A lei proibia, porque nenhuma pessoa aguentaria 2 vezes 40 chibatadas.
Eles batiam em Paulo até a 39, para que pudessem bater nele de novo. Isso é uma brecha da lei, um complô que aconteceu contra Paulo. Então Paulo foi humilhado, ele conhecia a lei, não existe nada mais irritante para quem conhece a lei do que saber que a pessoa está usando a lei para te passar para trás ou está desrespeitando a lei, tentando te impor algo que não é legal. Então Paulo é humilhado nesse sentido. E Paulo coloca que ele também sabe ser honrado, no sentido de que quando ele está sendo honrado, ele não deixa subir para a cabeça. Porque tem gente que passa a ganhar mais, troca de carro, já fica nojento. Paulo não. Paulo sabia ser honrado, assim como ele sabia ser humilhado. Eu acredito que Paulo tratava as pessoas de igual forma, quando ele estava humilhado ou quando ele estava honrado. Lendo a Bíblia, a gente percebe a mesma personalidade em todas as circunstâncias. Ele também diz assim: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Quando ele fala que ele já tem experiência, irmãos, ele se coloca aqui como alguém que já viveu os piores horrores na mão do Império Romano, na mão da guarda pretoriana. Porque se ele diz que ele tem experiência em tudo, é tudo mesmo, né? E se hoje algumas coisas para nós causam geriza pela questão da brutalidade, naquele tempo devia ser muito maior. Porque não existia essa questão da humanização que a gente tenta colocar hoje, direitos humanos que servem para os prisioneiros e todas essas questões. E Paulo diz aqui que ele já tem experiência em tudo. E aí agora ele fala sobre a questão do suprimento das necessidades dele. Porque Paulo aqui, ele está dependendo de donativos e é isso que ele está agradecendo. Ele não é dízimo, não é oferta, é donativos, é a caridade que ele recebeu dos irmãos de Filipenses. Então, lendo, ele diz assim: já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele fala que ele tem experiência tanto de fartura, eu entendo que Paulo veio de uma condição financeira muito boa, muito privilegiada, porque ele era uma grande autoridade e ele deixa tudo isso para seguir a Cristo. Então ele conhece o que é fartura, ele sabe o que é ter em abundância. Mas Paulo, ele passa a conhecer agora a fome. Talvez antes ele não conhecesse a dor da fome, mas agora ele passa a conhecer a fome. Então ele diz aqui: tanto de fartura como de fome. Isso ele conheceu seguindo a Cristo. Você que acha que o evangelho é só flor, não. Também existem as partes difíceis, mas o Senhor nos recompensa em todas as coisas. E ele diz assim: também em abundância como em escassez. O que eu entendo, irmãos? Quando ele era uma autoridade, quando ele tinha um lugar fixo, ele podia concentrar a sua renda, ele podia ter os seus celeiros cheios de sementes e de alimentos. Ele podia comer em abundância. Ele vivia aquilo que a gente chama na nutrição de segurança alimentar. Ele podia escolher o que ele comia porque era abundante. E na escassez é quando você é suprido. Mas o que você tem é pouco, você não tem aquela condição de fazer grandes escolhas. E Paulo sabia glorificar o Senhor nas duas circunstâncias. Ele aceitava, ele não murmurava quando ele se encontrava em escassez. Ele não deixava de ser o apóstolo Paulo, ele não deixava de ser o pregador do evangelho. Ele se coloca aqui como alguém que, independente das circunstâncias, não muda. E isso, irmãos, para quem gosta do coaching, é assim, ó, é uma inteligência emocional fora do comum. Eu diria que sobrenatural, porque a fome nos transforma. A fome aumenta o cortisol aumenta a raiva. A fome aumenta hormônios como adrenalina e, enfim. Então, a fome, ela te deixa estressado, ela te deixa tenso e, às vezes, até violento, dependendo do tempo que você fica passando fome. Se você não tem um cérebro treinado para isso. Se você não acredita nisso, faça um jejum, você vai se descobrir. Você vai descobrir umas coisas em você, assim, que você nem sabia que você tinha, porque você tá sempre comendo, tá sempre dopado de comida, satisfeito, e aí você não conhece aquele lado pecaminoso, aquele lado animal que tá dentro de você. E Paulo aqui, ele apresenta pra gente um equilíbrio, um autoconhecimento e uma inteligência emocional, uma inteligência estratégica. Eu sei viver em todas essas circunstâncias. Em Cristo eu posso todas as coisas. Ele se coloca aqui, irmãos, dizendo para os filipenses, ele não manda uma carta dizendo: me mandem mais donativos, eu preciso de mais, não estava bom o que vocês mandaram. Não, ele diz: olha, irmãos, eu agradeço, mas não por causa da pobreza. Ele se coloca aqui como um pobre.
Porque eu sei viver independente de qualquer circunstância. Eu sei estar bem, eu sei estar com Cristo. Eu tenho essa experiência agora, eu sei. E eu posso tudo em Cristo. É dessa forma que ele se coloca, quando ele agradece. Mas eu acho interessante esse texto porque ele também diz assim: alegrei-me sobremaneira, uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Então o que Paulo está colocando aqui? Se colocando como alguém frágil. Paulo era um gigante, com toda certeza, em Cristo ele era um gigante. Mas aí veja, irmãos, o poder da vulnerabilidade de Paulo. Paulo se apresenta como alguém vulnerável, alguém necessitado do cuidado dos irmãos. Renovastes a meu favor o vosso cuidado, ou seja, eu preciso do cuidado de vocês. E vocês renovaram. Vocês já tinham cuidado de mim antes, me entregando donativos, e agora de novo. Vocês, filipenses, me mandaram donativos. E aqui no capítulo 14, no verso 14, ele diz assim: apesar dele saber viver bem em toda e qualquer situação, ele está contente na pobreza, na fartura, ele viveu tudo, ele viu tudo. E para ele tá bom a situação, independente dele ter comida ou não, para ele tá ótimo, porque em Cristo ele pode todas as coisas. Paulo se coloca como alguém que está disposto a morrer de fome e de inanição. Certo? Ele não coloca limites para a condição existencial dele. Ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo, inclusive morrer de inanição e de fome. Porque se você ler o texto, olha lá o chuchu lá atrás, é disso que ele está falando, de suprimento, de donativos. E aí no verso 14 ele diz assim para os filipenses: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. O que é tribulação? Sofrimento, luta, dor. Paulo estava em casa, preso, aguardando o julgamento, vigiado pela guarda pretoriana. Dessa forma, os inimigos dele não iam matar ele. E as cartas que ele escreve nos servem até hoje de alimento e conhecimento histórico, teológico, conteúdo para pregação. Enfim, nós temos essas cartas por conta dessas prisões que Paulo sofreu. Então havia um propósito. E esses irmãos de Filipenses que mandaram os donativos para Paulo, eles se associaram, irmãos, eles têm parte nisso. Quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos com o Senhor no céu, nós conheceremos esses irmãos e nós saberemos que eles contribuíram, eles se associaram nesse propósito, nessa luta, nessa tribulação de Paulo. Essas pessoas contribuíram e sustentaram Paulo. E aqui ele diz que eles fizeram muito bem. Ou seja, ele agradece a essas pessoas. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, aqui ele fala do passado, quando ele ainda estava livre, pregando. Ele foi pregando, ele pregou na Macedônia e ele saiu no início, quando ele estava plantando as igrejas. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante de dar e receber. Unicamente vós outros. Irmãos, o que ele diz aqui? Ele, como missionário, ele sai, ele planta as igrejas. Essas igrejas foi ele quem plantou, foi ele que iniciou. O início dessa obra custou para ele perseguição, açoite, humilhação pública, fome, medo, fuga, feridas, apedrejamento. Paulo passou por tudo isso. A essas custas ele planta as igrejas. E quando ele sai da Macedônia, levando o evangelho, que todos entendem que é necessário, que foi a ordem de Cristo, nenhuma igreja se associa a ele. Apenas os filipenses ajudam ele no tocante a dar e receber. Porque Paulo estava necessitando de donativos, mas com toda certeza, o homem de Deus ele tem muito mais a dar do que a receber. Em orações, em gratidão, e todo aquele que cuida de quem leva o evangelho tem muito mais a receber de Deus. Então esses irmãos, eles perdem a oportunidade de abençoar Paulo. Chegaríamos ao céu e diríamos: os irmãos da Macedônia, quando Paulo deixa a Macedônia, sustentaram Paulo. Também contribuíram com donativos, assim como os filipenses, mas não. Na verdade, quando chegarmos ao céu, nós saberemos que os filipenses ajudaram, mas esses irmãos não mandaram donativos. Então eles perdem aqui a oportunidade de abençoar Paulo, de suprir ele. E aqui também Paulo fala que até para Tessalônica, que é uma outra cidade, os filipenses mandaram donativos não somente uma vez, mas duas. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de nenhum favor. Olha que lindo que é a pessoa que tem um coração grato. Ela não esquece de um favor. Independente da circunstância, ela agradece. Mandaram o bastante para as minhas necessidades. Ou seja, o que vocês mandaram estava ótimo. Estava bom. Paulo não apresenta aqui queixas. Ele tem um coração grato.
Ele não reclamou de algo que ele queria e não veio, ele não se frustra com o que ele recebe. Tudo que veio estava bom. E eu posso garantir para vocês, irmãos, que assim, olha, nós temos critérios. Uma pessoa que veio de um lar farto, veio de uma condição financeira privilegiada como Paulo tinha, ela sabe o que é bom. E agora ela recebe donativos de irmãos pobres. Então, assim, não é a mesma coisa você que cresceu comendo carne de primeira, agora você come uma carne de segunda. Você nota. Mas isso para Paulo tanto faz. Paulo não percebia a diferença no padrão de vida, na qualidade das coisas que ele tinha. Ele só dizia que a quantidade era o bastante, que estava tudo muito bom e que ele estava muito agradecido. Porque para Paulo, o importante agora era Cristo. Não mais as coisas humanas, não mais o alimento, não mais a condição de vida dele. Paulo só tinha um objetivo, os frutos da igreja. A pregação do evangelho. A fixação da palavra pelo mundo. Esse era o foco dele. A maior preocupação dele não era o estômago, mas sim a salvação dos irmãos. Que aqueles irmãos que ele ganhou para Cristo se mantivessem na palavra, se mantivessem no evangelho, que aquelas igrejas frutificassem. Era isso que Paulo queria, a continuidade do trabalho que ele iniciou. E aqui ele diz, não somente o bastante para as minhas necessidades. Aqui no verso 17. Não que eu procure donativo. Ou seja, não é isso que Paulo tem procurado levando o evangelho. Mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Quando ele fala em aumentar o vosso crédito, irmãos, eu me lembro de um verso que fala o quanto a gente vai, o quanto ajudar o missionário, ajudar aqueles que cuidam dos que levam o reino, nos dá créditos perante o Senhor. Você pode fazer uma oração e dizer, Senhor, eu faço prova contigo. Lá em Malaquias 3:10 fala, Senhor, eu faço prova contigo. Eu sou dizimista, eu ofertante, eu sou fiel à tua obra. Eu faço prova com o Senhor. Mas a gente também pode dizer, Senhor, eu tenho créditos contigo. Porque eu fui caridoso. Eu ajudei um missionário que estava num país estrangeiro. Eu ajudei uma viúva, uma órfã. Eu ajudei a levar o teu evangelho. Não apenas a sustentar a igreja com dízimos e ofertas, mas eu também mandei donativos para aquele que estava precisando. Porque às vezes é um cuidado, é um carinho que aqueles irmãos precisam. E Paulo se coloca dessa forma. Eu não procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Ou seja, o que vocês estão fazendo por mim aumenta o crédito de vocês perante Deus. E da mesma forma, o fruto do evangelho, da pregação, o fruto da igreja que vocês estão sendo, que vocês estão formando, aumenta o crédito de vocês. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido. Quando ele diz que ele recebeu tudo e tem abundância, em outras palavras, ele está dizendo que ele não precisa de mais. Ou seja, Paulo está se referindo aqui aos donativos. Novamente, eu explico. Donativos. Ele não está se referindo a dízimos e ofertas. Eu acho que essa igreja tem tudo. Eu não preciso mais devolver o meu dízimo e a minha oferta aqui, porque a igreja está suprida. Não. Paulo está falando da caridade que ele recebeu dos irmãos na condição dele como prisioneiro. Ele não quer ser pesado. Paulo não explora ninguém. E nós devemos ter esse mesmo coração grato e humilde. Se uma pessoa te oferece uma carona, não abusa. Uma vez um colega de faculdade disse assim para um colega nosso, a carona é até a porta de casa. Eu falei, gente, que abuso. O rapaz deu uma carona para nós até a estação de trem, que nos poupou 40 minutos de viagem, de despesa, inclusive, de ônibus. E aí agora esse cara fica querendo carona até a porta de casa? Que isso? Que abuso. Faltou humildade. Da próxima vez o cara não vai nem dar carona pra nós. Então Paulo aqui, ele não abusa. Ele é humilde. Pipoca. Ele é humilde. O que ele diz? Eu estou suprido. Já tá bom. Já chega. Paulo é humilde até na hora de dizer chega. Tá bom. Eu já tô suprido. Tá ótimo. O que vocês me mandaram foi mais que o suficiente. Aí aqui ele coloca, recebi tudo. Como que ele chama os donativos que ele recebeu dos irmãos? De tudo. Ele não diz eu recebi o feijão, o arroz, a carne. Não, ele diz eu recebi tudo. Eu recebi tudo, eu tenho tudo. Em abundância. Eu estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. E aí que ele coloca como aroma suave. Isso é lindo demais. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, ele está falando de comida. Eu não sei se você conhece o ditado da vovó que o melhor tempero que existe é a fome.
Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está com fome, os nossos sentidos são aguçados. A gente tem um paladar melhor. A criança não está comendo porque ela está farta. Deixa ela sem uma refeição, sem 2 refeições, um dia que outro, que essa criança vai voltar a ter apetite. Porque quando a pessoa está satisfeita, nenhum alimento agrada o paladar. Porque ela já está de bucho cheio. E as pessoas estão enfiando mais comida ainda na pessoa. Aqui Paulo coloca que esse alimento chegou para ele com um aroma suave. O que eu vejo aqui? Ele estava necessitado, ele estava em escassez, né? Então ele agradece, olha esse alimento, ele veio com aroma suave. Ele também fala aqui como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isso me lembra o Velho Testamento, que era quando os levitas recebiam os alimentos. Levitas era a tribo que cuidava das coisas de Deus, que cuidava do templo. Essa era uma tribo de homens que faziam esse trabalho. E esses homens, eles não trabalhavam fora, eles trabalhavam só para o reino. E eles recebiam do povo ofertas. Eram os sacrifícios, os bichinhos ali que eles matavam e ofertavam a Deus, e depois eles cozinhavam e comiam. Então Paulo faz uma referência aqui. Era um sacrifício a Deus. Então, ao mesmo tempo que eles sacrificavam a Deus, eles alimentavam e supriam a necessidade dos levitas. Então Paulo se coloca assim: ele está sendo suprido, mas Deus está sendo honrado. Deus está sendo honrado. Eles estão sacrificando o pão deles, entregando a Paulo, mas ao mesmo tempo é um sacrifício suave, é um sacrifício aprazível, que vai agradar a Deus. Deus está vendo o que esses irmãos estão fazendo, não é em vão. E Paulo também coloca assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sabe o que eu acho incrível aqui? Não tem teologia da prosperidade. Não tem isso, não tem o determino. Ele coloca assim, ó: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Ou seja, Deus é rico em glória, em majestade, em ouro, em prata também, mas aqui não é disso que ele está falando. Ele diz assim: o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E quando ele fala em necessidades, irmãos, ele não está falando de carro do ano, ele não está falando de casa, ele não está falando de riquezas terrenas. Porque existem necessidades que nós carregamos que são muito maiores do que isso. Você tem a necessidade de ser perdoado, você tem a necessidade de ser amado, você tem a necessidade de que uma pessoa te olhe nos olhos e fale com você quando você está andando na rua. Um hábito que eu tenho quando eu entro na lotação, no ônibus, no transporte coletivo, eu cumprimento o motorista. Porque ele tem essa necessidade, ele é um ser humano. Meu marido também, quando eu desço eu agradeço. Eu converso com o pessoal do Uber: obrigada, ó. Muito obrigada, bom trabalho. São necessidades humanas. Todo mundo tem necessidade de reconhecimento. Olha, esse bolo que você fez estava lindo, estava ótimo, eu adorei. A roupa que você tá bonita. São palavras agradáveis. E algumas pessoas dizem assim: você é, como é que fala? Tem uns ditado horrível que dizem. Não, é porque as nossas palavras, elas podem agradar e fazer com que as pessoas se sintam mais felizes. Se a gente pode distribuir gratidão, elogio, felicidade, por que a gente vai entregar críticas? As pessoas têm necessidades. E Paulo coloca aqui que Deus há de suprir as suas necessidades. E quando ele está falando disso, ele não está falando de dinheiro, não. Ele está falando de um todo. Porque a preocupação dele é que não é a pobreza. A preocupação dele é que não é donativos, mas sim o fruto do evangelho, o fruto da igreja, que a igreja floresça. E aí Paulo segue dizendo e diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, assim, essa carta dele eu entendo que é uma gratidão, uma manifestação de gratidão aos irmãos de Filipenses pelos suprimentos. Com muita humildade, ele reconhece que sabe viver em qualquer situação, que o foco não é a pobreza, ele não está descontente com a pobreza, que está tudo bem, que os irmãos podem se tranquilizar a respeito das necessidades que ele está tendo, porque ele está satisfeito e ele sabe viver em necessidade. Se os irmãos não tiverem para mandar, ele vai saber viver, porque em Cristo ele pode tudo, todas as coisas ele pode em Cristo. Ele se queixa das outras igrejas que não se associaram com ele, que não ajudaram ele nessa missão. Ele enaltece os filipenses porque novamente supre ele, as necessidades dele, agradece, elogia o presente, diz que foi tudo muito bom, tudo maravilhoso, um aroma maravilhoso. Faz os irmãos lembrarem do Velho Testamento, do sacrifício aos levitas, se coloca como alguém que está cuidando das coisas de Deus e que aquele donativo vai agradar a Deus, porque ele está levando o evangelho. E aqui ele faz uma promessa para esses irmãos de que o Senhor vai suprir as suas necessidades.
terrenas, as suas necessidades no geral, né? E eu entendo que sejam mais humanas do que terrenas. E ele agradece a Deus. E nós estamos falando de um homem que estava aprisionado em seu lar, na condição de prisioneiro. Este homem consegue manifestar tantas palavras bonitas, tantos sentimentos de gratidão, de alegria, de contentamento e ao mesmo tempo de superação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Cristo Jesus. Açoite, fome, riqueza, sem ser honrado, sem ser humilhado. Esse era Paulo, este grande homem. E essa é a parte da carta aos Filipenses em que ele manifesta a sua gratidão. E quanto a você? Como você tem se portado? Você tem sido grato? O seu coração, ele sabe ser honrado? Ele sabe ser humilhado? Você é aquela pessoa que quando você está bem, você é feliz, você agradece? Ou você dorme acreditando que amanhã vai acontecer algo ruim? Você é aquela pessoa que quando você é humilhado, você conta pra todo mundo, você se martiriza, você bota textão no Face? Ou você é aquela pessoa que chora em segredo e entrega nas mãos de Deus? Que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que se você perder tudo, você vai cometer um suicídio? Ou você é aquela pessoa que se você perder tudo, perder todos os seus bens e sair de uma condição financeira privilegiada, e agora ir para uma situação difícil e ter que andar de ônibus e perder toda a sua casa e perder todos os seus bens e ver os seus filhos indo agora para uma escola pública, não tendo dinheiro para levar para o parquinho, não tendo dinheiro para comprar bons presentes, você vai levantar a cabeça e vai procurar uma profissão nova e vai procurar um novo negócio ou vai viver, mesmo que em escassez, agradecendo a Deus? Que tipo de pessoa você é? Na pandemia nós vimos muita gente quebrando financeiramente. Muita gente tirou a própria vida porque não aguentou o peso da humilhação. Paulo, por escolha própria, abandonou uma vida privilegiada, abandonou uma posição de poder para levar a Cristo pelo mundo. E hoje nós temos essas cartas magníficas que a gente pode ler e se apegar. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor não te tire de uma condição privilegiada, que o Senhor multiplique o seu pão. Mas que nesse momento você possa se associar a pessoas como Paulo, que necessitam de donativos, pessoas que levam o evangelho, missionários que estão pelo mundo, irmãos seus que estão doentes e não podem trabalhar, não vagabundo, disso a gente não vai falar hoje, mas pessoas que realmente necessitam e que levam a palavra de Deus, pessoas que sabem ser úteis. E se você estiver numa condição de necessidade, irmãos, que você tenha um coração humilde o suficiente para dizer: eu recebi tudo, o que vocês me deram foi tudo, vocês me deram tudo, eu não preciso de nada, eu estou agradecido. E que vocês possam olhar muito mais do que a condição financeira de vocês. Que vocês consigam perceber que levar o evangelho é muito maior do que ser suprido nas vossas necessidades. É isso que eu desejo. Lembrando que a palavra do Senhor, ela corta para os dois lados. Todas essas coisas que eu falo para você, eu desejo para mim. E eu quero para mim também. Ok? Foi um prazer estar com vocês. Eu sou a Juliana Valesco e o objetivo desse canal é levar o evangelho a toda criatura. Por favor, deixe o seu like. Um grande beijo. Fiquem com Deus e um Feliz Natal. A paz do Senhor, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Eu tô comendo pipoca. Vocês gostam de pipoca? É muito bom, gente. Eu amo pipoca, sério. Fim de semana sem pipoca, né? Fim de semana. Tô fazendo uns barulhinhos, ó. A minha dentista que me perdoe. Aliás, ó. Andréia. Tem a Fernanda também. Amo vocês duas.